Alô, amigos. Começamos aqui uma nova edição do podcast Gente que Fala. Hoje, com a presença do meu amigo Carlos Augusto Menberg, mais conhecido como Guto Menberg. Não é, Guto? É Como isso você mesmo, Paulo. está? Realmente é Fausto e Guto, porque são tantos anos de amizade. Exatamente. Lembrarmos agora que Exatamente. remonta a 1993. É exatamente isso. Amigo de longa data. Exatamente. Eu vou ler aqui o que você já fez na vida para... Se qualquer coisa você me corrige. Você é economista, consultor econômico e financeiro, foi presidente da diretoria executiva e do conselho de administração do Banespa, atuou como diretor não estatutário na Sociedade Corretora Paulista, atuou como presidente da Prodan, que é a Companhia de Dados do município de São Paulo, processamento de dados. Foi secretário de administração do governo municipal, do governo Pita. Vamos falar muito sobre o Pita. Foi diretor superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Atuou como presidente do Conselho Consultivo da Confederação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Sócio da Menberg e Menberg. É isso? Acertei? Não faltou nada? Isso mesmo. Que belo currículo, hein, doutor? Bom, 78 anos, já 78. Deu para acumular algumas realizações. Você tem 4 a menos que eu. Você nasceu onde, Guto? Eu nasci em São Paulo mesmo, de uma família... Meu pai vindo do interior, veio de Barretos, e minha mãe era daqui de São Paulo. Meu pai era viúvo, casou com minha mãe, tanto é que eu tenho 3 irmãos mais velhos do primeiro casamento do meu pai. Sim. E nós fomos 4, fomos criados aqui. Nós estamos aqui na Alameda Santos. Sim. Eu fui criado no fim da Pamplona, na rua Maestro Caffarelli, no Então, Jardim Paulista. Quantos irmãos você tem no total? No total, 7. 7 irmãos, que beleza. Família enorme, né? Sim, Você tem netos já? Eu casei mais de uma vez e tenho filhos e tenho enteados. Sim. No total, eu 3 filhos e 3 enteados. Eu criei 6. Se considerar todos, eu tenho 9 netos. Que beleza. Como foi a sua infância? Olha, ela foi, digamos, muito interessante. Primeiro porque eu convivia no bairro aqui do Jardim Paulista. Tinha a nossa casa, ao lado tinha a casa do meu avô, e ao lado várias casas que meu avô deu a seus filhos. Sim. Então nós tínhamos ali um ambiente. Eram casas muito boas, casas grandes. Sim. Digamos até que tivemos uma vida de um certo privilégio. Sim. Não bastasse morarmos bem num bairro bom, estudamos em colégios muito bons. Renato Teixeira Branco, Colégio Dante Alighieri, depois fiz faculdade. Mas tem um pequeno comentário. Meu pai era um homem, era um grande líder. Era um líder rural patronal. Na década de 30 e 40, ele liderou, ou participou da liderança, melhor colocando, da criação de todo o movimento associativismo rural, patronal, que foi criado no Brasil. Do que falo? Falo das associações rurais dos vários municípios, das federações da agricultura e da Confederação da Agricultura. Ele foi presidente da Federação da Agricultura de São Paulo por muito tempo e foi por 17 anos presidente da Confederação Nacional da Agricultura e era também deputado federal. Com todo esse arcabouço, Sim. Ele foi convidado por Juscelino Kubitschek para ser diretor financeiro da Novacap, a companhia estatal que construiu Brasília. Sim. E em 57, ainda menino, ou melhor, em 58, em 57 ele tomou posse na Novacap. Em janeiro de 58 nós mudamos para Brasília. Eu tinha 10 para 11 anos. Sim. E o interessante dessa conversa é que chegamos em Brasília e fomos morar no Catetinho. Catetinho foi a primeira casa construída em Brasília, onde Juscelino Kubitschek se hospedava quando ia a Brasília. Sim. Onde os diretores da Novacap ficavam. E nós ficamos lá, morando e convivendo com essas pessoas. Imagina um menino de 10, 11 anos ouvindo aquelas conversas de gente maravilhosa. Claro. Nós ficamos lá de janeiro. Aprendeu muito, né, Guto? Pelo menos ouvi. Eu talvez não tivesse suficiente discernimento para construir alguma coisa a partir disso, mas ouvia muitas coisas interessantes. Quando chegou em maio, ficou pronta a casa que meus pais construíram para Brasília.
que cada diretor da Nova Cap deveria construir uma granja para suprir as necessidades da cidade. Lembre-se que meu pai era líder ruralista. Sim, Ele era um homem que se sim. preocupava com isso. E nós mudamos para nossa casa. E essa casa chama-se Granja do Torto. Nós fomos os primeiros moradores da Granja do Torto. Puxa vida. Olha aqui. Você escreveu livro já? Sobre sua vida? Depois das experiências do Banespa, eu fui procurado várias vezes no sentido de que eu deveria escrever. Eu tenho uma dificuldade. A minha memória para detalhes é muito fraca. Sim. Eu vivo intensamente cada momento, Sim. mas eu tenho dificuldade de gravar. Então, se eu for perguntar como é que foram detalhes, eu tenho dificuldade. Você falou aí em Teixeira Branco. Teixeira Branco. Era o nome de uma escola. Era uma escola aqui na Rua Guarará, aqui embaixo. Esse Teixeira Branco era irmão da minha avó. Nossa, É, era uma é, belíssima é. escola. Ele foi comandante da antiga Força Pública. Mas que coincidência feliz. Exatamente. Foi Eu isso. devo a É. esse colégio todo o meu embasamento. É, Daqui nós fomos para Brasília, como eu falei. é. Eu saí do Teixeira Branco no 4º ano primário e fui fazer o 1º ano ginasial, que era o termo que se usava na época, lá em Brasília. E tirava notas maravilhosas em Brasília. Eu vinha com toda a bagagem Sim, que eu havia recebido sim. do Estado Teixeira Branco. Que beleza. Era Que um beleza. colégio, era um dos 3, 4 melhores colégios da cidade de São Paulo, né? Ô Guto, você, após deixar o serviço militar, você foi trabalhar no Banco Nacional Isso. como estagiário, né? Estagiário, exatamente. Como é que você se deu? Se deu bem lá? O Banco Nacional tinha como vice-presidente responsável pela região de São Paulo, Antônio de Padua Rocha Diniz, meu cunhado, mineiro, muito inteligente, muito habilidoso, muito competente. E, ao terminar o CPOR, na semana seguinte ele me arrumou para fazer um estágio lá. E eu permaneci no Banco Nacional como estagiário 3, 4, 5 meses. Depois fui contratado como funcionário e fazia um trabalho muito simples, que era visitar as pessoas para abrirem contas no banco. O banco estava lançando a sua agência na Avenida Paulista, ali Sim, na esquina da Avenida Paulista com o Rua Augusta. sim. Era um ícone, porque era um prédio com uma arquitetura toda inovadora, e o Banco Nacional estava empenhado. E contratou 4 rapazes para pesquisar todo mundo ao redor da agência. E eu fui um deles. Olha que beleza. Mas era menino, eu tinha 19 anos. Presidente do Banespa, conta essa história pra gente. Eu costumo dizer que eu sou uma sucessão de acidentes de percurso. Sim, Eu tinha uma corretora de valores e fui numa reunião que queriam que eu ajudasse, o pessoal da Banespa Corretora queria que eu ajudasse a montar uma operação para lançar umas debêntures de uma empresa estatal. Ao final, foi no café da manhã, aqui no Hotel Mofarrege, e agora sim. é aqui do lado, agora eu não sei o nome, mudou, não é mais É, Mofarrege. é. E eu vim. Ao final, a pessoa me perguntou, e me disse, o Eduardo Maia, que era o secretário da Fazenda, está com problemas porque o vice-presidente do Banespa está saindo. Você aceitaria ser vice-presidente? Ele sacou isso numa conversa informal. Eu não falei nem sim nem não. Mas cheguei no escritório, na minha corretora, tocou o telefone e era Eduardo Maia, de quem fiquei muito amigo. E o Eduardo Maia, então, me fez um convite para ir no dia seguinte tomar um café da manhã com ele. E lá ele me perguntou se eu não queria ser vice-presidente de operações do banco. Eu estava arrumado, porque alguém precisava tocar a minha corretora. Que ano foi isso, você lembra? 1993. Três. Esse fato deve ter sido de julho ou agosto de 93. Sim, Eu tomei posse no Banespa, se eu não me engano, em agosto ou setembro. sim. E eu fui conversar depois com o Murilo Macedo, que era o presidente. Houve alguma discussão de qual era o cargo que eu ia assumir e tudo mais. E eu havia até desistido. Quando o Maia me liga, ó, você está tomando posse que eu estou formalizando sua posse. E eu tive que ir lá assumir. Eu fiquei 3 meses sob o comando de Murilo Macedo, experiente banqueiro, com
tradição, sim, não apenas sim, no Banco Nacional, sim, onde claro. eu o conheci, como também larga experiência em bancos públicos. Em setembro, por razões cujo detalhe eu desconheço, ele se afastou do Banco do Estado e o governador Fleury me convidou para assumir. E eu fiquei até o final, da gestão do Fleury. Foi aí que nos conhecemos, Foi exatamente, porque a Secretaria de Estado de Esportes e Turismo era ao na lado, né, Praça Antônio Prado. Antônio Prado, e você ficava colado ali. Então a gente se encontrava na saída e às vezes na chegada, né? Exatamente, Foi exatamente. muito bom. E depois nos encontramos várias vezes. É, você, na época que foi presidente do Banespa, teve como ajudar as empresas paulistas? Só um dado que eu gostaria de lembrar que mostra o quanto ajudou. O Banespa era o maior financiador de crédito agrícola no estado de São Paulo. E não era um Essa valor pequeno. foto você já está no Eu Banespa. estava exatamente no É. exercício da presidência do Banespa. Eu fui presidente da diretoria e fui presidente do conselho de administração ao mesmo tempo. Então eu estava em pleno comando, obviamente, dentro das regras Sim, da administração, dentro da governança sim, sim, aplicada. sim. Mas o Banespa realmente era o maior financiador de crédito agrícola do estado de São Paulo, mas significativamente maior que os demais. Fora isso, ele tinha uma bela carteira de crédito industrial, crédito comercial, e também ele era um grande financiador do próprio poder público, porque em gestões anteriores, muito anteriores, o Banespa assumiu as operações de crédito de várias posições do Estado de São Paulo. Inclusive, era gestor da dívida pública através dos títulos públicos que o Estado de São Paulo emitia. Então, ele tinha uma carga excessiva de créditos com o Estado. Já nessa época virou Santander, não? Não, o Santander entrou por volta de 98. O banco sofreu intervenção no meu último dia de gestão, intervenção do Banco Central. Eu até sugiro, leio um material que Carlos Drummond escreveu, uma sucessão de edições da Carta Capital, que mostra o quanto é questionável. Eu não estou afirmando nada, Sim, estou dizendo o quanto é questionável a forma como foi conduzido o assunto sim. e o quanto pode ter sido política a decisão de intervir no Banespa. Eu era cliente do Banespa desde 79. Continuo no meu cheque do Santander, hoje nem usa mais, não se usa mais cheque. Mas tem lá, Ah, 1979. Faz tempo, né? faz tempo, faz tempo. O Guto, como era a relação sua com o Banco Central nesse Era, período? era muito boa, eu convivia intensamente com eles. Basta lembrar que o Banespa era o segundo ou terceiro maior credor da dívida externa brasileira. Então, nós colaborávamos na gestão disso. Recordo-me, eu estava em Nova York, a serviço do banco, e o Malan estava preocupado se nós estávamos negociando a dívida. Ele falou, de forma alguma, nós jamais vamos negociar uma dívida dessa que é de interesse nacional. O Banco do Estado de São Paulo é o banco do Estado de São Sim, Paulo e, por consequência, tem compromisso com o governo estadual e com o governo federal. sim. Nós colaboramos bastante nesse processo e em vários processos. A relação com o Banco Central era intensa, particularmente com o doutor Pedro Malan, era da maior qualidade. Com alguns outros, tinham pequenos arranca-rabos, mas nada que fosse mais sério. Surpresa foi a intervenção, porque nós havíamos, quando foi criado o Plano Real, nós havíamos conversado com o doutor Pedro Malan e com os demais diretores e mostramos que o Banespa tinha uma carteira de 79% de sua carteira era de créditos com o próprio Estado. E que, havendo um enxugamento do sistema financeiro para poder conter a inflação, o que era natural, o Banespa teria dificuldades de encolher esse crédito para as estatais, uma vez que elas dependiam de orçamento público e você não tinha como manipular isso. Então, nós sabíamos de antemão, quando veio o Plano Real, que o Banespa teria dificuldades. Fomos ao Banco Central, montamos uma estratégia de soluções e fomos administrando o dia a dia. Houve uma mudança de regra ao final.
nesse espaço houve um problema, porque em setembro, se eu não me engano, mudou o ministro. E na mudança do ministro mudou Sim. a posição. O outro passo seu foi a Prodan, em seguida. A Prodan foi. Eu conheci Celso Pitta na condição Sim. de presidente do Banespa. Ele era o secretário de Finanças do município. Isso. E nós nos falávamos que o município era particularmente O assim, Pitta. o velho Pitta. É. Infelizmente falecido. É. Mas eu o conheci nessa época. A prefeitura era uma grande conta do banco. A gestão dos títulos deles eram lá no banco. Então, eu tinha um convívio, e às vezes almoçavam juntos, trocávamos ideias. Ele era muito preparado, ele tinha uma formação brilhante. Sim. E quando chegou no dia da posse, eu estava no interior. No primeiro dia útil, eu liguei para ele. Ele falou: "Eu preciso falar com você, você poderia vir aqui amanhã?" Eu falei: "Ué." E ele me disse assim: "Eu queria que você assumisse a presidência da Prodan." Eu confesso a você que fiquei muito surpreso, porque a minha primeira pergunta foi horrível. Eu perguntei a ele assim: "O que é Prodan?" Eu sequer sabia o que era Prodan. Sim. Mas acabei aceitando, por indução da equipe. Tinha o João Otávio, João Otaviano Machado, falecido. tinha enfim, era, na verdade, uma equipe que tinha me acompanhado no Banespa. Conversando com eles, eles me convenceram a aceitar, e fomos. E fizemos uma belíssima gestão. Nós passamos pelo tal bug do milênio, fizemos uma reestruturação completa na empresa, criamos um plano diretor com um planejamento estratégico. Enfim, nós modernizamos muito a empresa naquela ocasião. Tinha um assessor de imprensa na época, que infelizmente faleceu também. Você vai lembrar. Você gostava muito dele, por sinal. Eu só soube que ele havia morrido porque um dia eu fui ao cemitério de São Paulo e eu vi lá o nome dele, data de nascimento e o falecimento. Eu não me recordo. A gente vai ficando, a gente vai ficando com a idade e esse é um problema grande porque vai assistindo as pessoas partirem, né? Como você falou, você me perguntou por que eu não escrevi um livro. Eu não escrevi um livro porque eu não lembro dos detalhes. Sim, então, sim. E quando você ocupa esses cargos, você pega no Banespa, eu tinha 50 mil funcionários dentro do banco. É muita gente. Então, queria imaginar que eu reconheceria todo mundo, não é impossível. Obviamente, todos eles sabiam que era eu. Ainda mais eu tendo sido o presidente quando houve esse evento horrível que foi a intervenção. Desnecessário, E na prefeitura, você foi convidado pelo Pitta para ser secretário. Sim. Primeira administração? Não, foi ao contrário. Eu primeiro fiquei na Prodan, de fevereiro, Não, sim, fevereiro depois. de 97 a setembro ou outubro de 98. Em 98, após as eleições, houve um distanciamento do Paulo Maluf, o Pitta se distanciou, e aí o doutor Edevaldo Alves da Silva resolveu se afastar, e o Pitta me convidou para assumir a Secretaria de Governo Municipal. Isso. Que, de certa forma, era o braço direito dele, acompanhava em tudo e coordenava um pouco as funções de todo o secretariado. Foi uma experiência muito bonita, e aprendi o que era a cidade de São Paulo, embora paulistano. Eu não sabia o quanto Nesse período aí éramos colegas, né? Exatamente, você éramos secretário colegas. E eu também secretário. E eu secretário de esporte, que é bem mais leve, né? Realmente eu convivia com todo o relacionamento político do município. Eu tratava com os vereadores, tratava com os deputados estaduais, federais, com os senadores, representava o prefeito em muitos eventos. Enfim, eu tinha uma função de representação e de diálogo com as autoridades bastante intensa. Eu gostava muito do Pitta, e eu acredito que você também. Sim. Tanto que depois, em 2000, quando terminou a nossa gestão, a minha e a sua também, ele ligava para a gente se encontrar, tomar um café, bater um papo, até que um dia ele ligou dizendo que ia ser internado porque estava com problema de saúde. A meu ver, foi um problema emocional, não é?
porque ele sofreu muito na prefeitura. Ele era um burocrata, não era político, Nada político. muito elegante. E ficou refém da Câmara Municipal na época, não é? Você sabe disso melhor do que eu. Eu vivi bastante isso. O Pita era uma pessoa realmente elegante, educadíssimo, com uma formação acadêmica brilhante, mas não era um político. Ele ficava um pouco inseguro nas tomadas de decisão. Até que eu costumava dizer aos companheiros que, ao final das conversas, pedisse a informação de qual era a posição dele, porque senão ficava como subentendido e nem sempre claro. Mas era uma pessoa muito bem intencionada. E tinha problema com a esposa também. Infelizmente tinha. Ela ligava, olha, eu quero que você faça isso, aquilo e tal. Eu falei, olha, eu vou ligar para o prefeito e vamos ver. E às vezes não podia atender, né? E ela ficava doida. Era difícil. Era muito difícil. Nunca mais tive notícias dela. Nem eu. Nem quero ter também. Como foi você liderar uma empresa pública de tecnologia, Guto? Só foi possível porque fui para a Prodan com uma equipe que era a antiga equipe da área de tecnologia do Banespa. O João Otaviano era o diretor de tecnologia do Banespa. Sim. O nome era outro, eu não me lembro agora qual era o nome. Então, quando ele aceitou ir comigo, eu fui conversar com ele a respeito do convite do Pita, e ele começou entusiasmado com o assunto a falar, eu falei, eu só vou se você for comigo. E ele concordou, porque quem tinha o conhecimento da matéria era ele, não era eu. Sim. Eu era um interlocutor, eu era um líder, eu era uma pessoa com facilidade de comunicação com todo mundo, mas eu não era especializado naquela matéria. Sim. Então, eu me cerquei de uma equipe que acompanhou o João e que o João ficou como meu chefe de gabinete, você deve se lembrar. Sim, me lembro disso. E quando eu saí do cargo, nós o colocamos como meu sucessor. Quando eu fui para a Secretaria de Governo Municipal, o Pita aceitou a minha indicação de colocar o João Otaviano como o presidente da Prodan. Ou seja, foram 3 anos de gestão sobre aquele cenário e sobre aquela orientação. Orientação que eu, de certa forma, firmei, conduzi, mas conduzi baseado nessa equipe. Não era só ele, eram pelo menos mais 2 rapazes muito bons que o acompanhavam. Após deixar a Prodan, como a gente acabou de falar aqui, você foi para a Secretaria do Governo Municipal. Ao contrário, fui para a Secretaria... sim, perfeito. Como era a sua rotina de trabalho junto ao prefeito Celso Pita? A minha sala era ao lado da dele, com entradas separadas. Nós tínhamos um corredor por trás que nos levava ao convívio. Aí, junto com ele. Essa foto, se eu não me engano, nós estávamos recebendo os peroeiros que estavam sitiando o palácio. E ele mandando um abraço. Não é? Foi isso eu. Olha, era um dia bastante intenso, digamos. Mas eu tenho saudade daquela época, sabe? Porque a gente enfrentava alguns problemas e para a cabeça da gente, às vezes é até bom. Porque enfrentava, resolvia e pronto. A equipe era boa, né? O que eu não gostava era de ver sempre os ataques pela imprensa que ele sofria. O Pita ficou politicamente órfão. Ficou. O fato é que quando ele se distanciou de Paulo Maluf, ele o fez de uma forma um pouco atabalhoada e ele, com isso, ficou sem o amparo forte de um partido político. Isso. Foi para um partido, eu fui junto, obviamente, eu era o homem de contato nessa área. Confiança dele. Nós fomos para um partido chamado PTN, que hoje é o Podemos. É o Podemos. Que era dominado, Zé de Abreu. Pelo Zé de Abreu e pelo Dorival de Abreu. Isso. 2 irmãos. Era a família Abreu que dominava esse partido. Era um partido, na época, pequeno, hoje grande, hoje forte. Mas naquela época era um partido pequeno e de pouca expressão. Mas
Isso foi resultado de uma certa orfandade política que ele ficou. E em nome ou por causa dessa orfandade, ele passou a ser agredido, por todos os lados, pelos É, adversários de Maluf e, de uma certa forma, não apoiado por Maluf, que, é, embora tenha ajudado ele a chegar ao cargo, houve o distanciamento, houve quase que o rompimento. é, Então ele ficou realmente órfão. Esse é. foi o problema do Pito. Foi uma pena isso Foi. acontecer, uma pena. Você depois foi para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, São Paulo. Como é que foi esse período? O, Santa Casa, o seu avô Horácio de Melo, isso, é, tudo começou com ele. é, O vô Horácio, como nós chamamos, e era conhecido em São Paulo como tio Horácio, um homem que saiu lá do Rio de Janeiro, menino. O pai teve uma infelicidade econômico-financeira. Ele trabalhou numa loja de tecidos no Rio de Janeiro. Depois, isso com 14 anos, parece que com 17 ele veio para São Paulo trabalhar numa loja chamada J. Moreira, Casa J. Moreira. Era um atacadista de tecido. Esse homem cresceu muito. Ao final da vida, ele era presidente dessa Casa J. Moreira. Não apenas presidente, como ele representava o antigo dono, o senhor J. Moreira. O J. Moreira era um homem de origem portuguesa, solteirão, um benfeitor da sociedade, que fez fortuna, e meu avô ficou responsável de encaminhar as coisas dele para o bem da sociedade. Ele doou significativa parte do seu patrimônio para a Santa Casa de São Paulo. Aliás, em frente à entrada da Santa Casa tem lá não é nem um busto, porque é quase que de corpo inteiro, sim, tem uma estátua sim, que é a figura do seu J. Moreira. sei. Com isso, meu avô foi parar na Santa Casa por volta de 32 Sim. e teve todas as funções, tesoureiro, irmão isso, irmão daquilo, enfim, a Irmandade tem lá um universo bastante amplo de nomes, de nomeações, para dizer. E ele percorreu todos, até a sua morte. Então a Santa Casa era para ele. Aí, um tio, um tio, porque casou com uma parente da minha mãe, e foi para lá por causa dele, em 1986 ou 7, não me lembro bem, queria homenagear meu pai, que havia sido provedor da Santa Casa de Barretos, cidade onde ele foi criado. Não nasceu, ele nasceu em Três Pontas, Minas, mas foi criado em Barretos. E tio Ernesto, como nós chamávamos, queria homenagear meu pai e colocou os 4 netos de Horácio de Melo. Como eu falei, nós somos 7 irmãos, mas 4 são netos de Horácio de Melo, que é o filho da minha mãe, como irmãos remidos. E assim eu entrei na Santa Casa em 86 Como é e formada 87. essa Irmandade? Ela é uma instituição que tem 560 anos. Ela é novinha, ela tem 560 anos. 560 anos. Ela tem histórias, os registros dela indicam a sua presença já em 1560. Excelentes médicos, Ela é fantástica. professores. Olha, ela fez muita coisa É, para São Paulo. é. Em 1884, ela inaugurou este prédio aqui da Vila Buarque. Eu tinha esse quadro na minha sala. E o mais interessante é que você olhava e tinha lá os carros, eram carroças, charretes. Não havia automóvel em 1884. Então, ela vem de longa data contribuindo para a cidade. E parece que São Paulo tinha 40 ou 80 mil habitantes àquela época. Então, aquilo lá era realmente a Santa Casa criando saúde para a cidade de São Paulo. Mas ela evoluiu, foi crescendo, veio a nova legislação, veio o SUS, ela chegou a ter 30 e tantas unidades. Mas daí, por um problema de ordem financeira, ela teve que encolher. Hoje ela tem 4 unidades: o Hospital Central, o Hospital São Luís Gonzaga, o Hospital Dom Pedro II e um ambulatório ali na Barra E Funda. curiosamente, Santo Amaro tem a Santa Casa, mas porque lá era cidade antigamente, né? Exatamente. Então, é curioso isso, porque São duas. é o único. São duas aqui em São Paulo. Eu participei, até inicialmente como representante da Santa Casa de São Paulo, eu entrei no Conselho Consultivo da
Federação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, isso. e convivi com inúmeras delas. Santos, que é de 1543, se eu não me engano. É famosa de É, Santos. é uma beleza, É, muito bem administrada. é. Hoje ela está com qualidade. Eu não vou lá há 4 anos, mas ela estava com uma qualidade de gestão estupenda. E você anda pelo Brasil, você encontra coisas maravilhosas. Nós temos 1.800 e tantas instituições entre hospitais filantrópicos e santas casas. E elas fazem mais de 50% do atendimento do SUS. Ou seja, 50% da saúde tratada pelo Estado é feito pelas santas casas e A hospitais Santa Casa filantrópicos. de Santo Amaro não tem nada a ver com. Ela Nada. se vira sozinha. Como você bem lembrou, É, era outra é cidade. outra cidade. Então, não são instituições diferentes. Como existe a de São Paulo, existe a de Santos, existe a de Salvador, que é a da Bahia, né? Existe a de Olinda. E você vai pelo Brasil afora, você encontra inúmeras. É. Né? E elas têm histórico de contribuições bastante significativo. E basta ver a Muito importância. movimento sempre, né? Na área de alta complexidade, eles fazem, esses hospitais fazem quase 70% do atendimento dos brasileiros. Em que época você se tornou diretor superintendente da Santa Casa? Isso aí foi houve uma mudança política dentro da Santa Casa, o afastamento de um provedor, havia um conflito, ele se demitiu, e aí entrou um substituto temporário e foi feita uma eleição. Nessa eleição, nós lançamos o José Luiz Setúbal, candidato a provedor. Éramos um grupo grande e perdemos por uma margem pequena. No universo de 450 irmãos, nós perdemos por coisa de 10, 12 votos. Quer dizer, praticamente nada. Inexpressivo. Mas perdemos. De qualquer forma, Então, mas eu gostaria de saber como é formada essa irmandade. você tem, primeiro, os irmãos. Ela é uma associação privada, primeiro. A Santa Casa São Paulo tem alguma coisa da ordem de 450 irmãos. Eu estou desatualizado, porque eu estou Essas afastado. pessoas são convidadas. São convidadas, Ah, tomam posse e o compromisso de contribuir sim, para a filantropia. sim, Essas pessoas elegem uma mesa administrativa e um provedor, sim. não remunerados, que passam a contribuir para a entidade funcionar. Hoje é o Vicente Paulino, um brilhante advogado e um Sim. brilhante gestor. O Zé Luiz Setúbal, na eleição, não ganhou, mas 6 meses depois, o provedor de então pediu demissão. Houve uma nova eleição e o Zé Luiz Setúbal, então, para um mandato tampão, foi eleito. E ficou 1 ano e meio. Ao final desse mandato, por razões pessoais, ele entendeu que não deveria continuar nas funções. E aí ficou uma dúvida, quem assumiria, o meu nome foi cogitado, outros nomes foram cogitados, eu não aceitei a sugestão do meu nome, mas acabei aceitando quando o Antônio Penteado resolveu aceitar ser provedor. Eu já tinha saído da disputa, ou aliás, eu não estava disputando, eu não queria disputar. Quando o Penteado assumiu, ele falou assim: eu gostaria que o Bemberg fosse o executivo da Santa Casa. E aí eu assumi e fiquei 3 anos no exercício, do comando da Santa Casa. Uma obra maravilhosa. Depois você foi para a Confederação. Como membro da Santa Casa, eu era um conselheiro do Conselho Consultivo da CMB. Nesse Conselho Consultivo, inicialmente, como mero membro. Mas, em seguida, 6 meses depois, ou coisa parecida, houve uma eleição e eu fui escolhido, fui eleito presidente do Conselho Consultivo. E fiquei 2 gestões. Um trabalho lindo. Cada gestão de quanto tempo? 1 ano? Lá, 2 o anos? Conselho de Administração e o presidente, eles ficam 3 anos. Mas o Conselho Consultivo, o mandato é de 2 anos. Então, eu fiquei 2 mandatos de 2 anos. Acabei ficando, por uma questão de agenda interna, 4 anos e meio, quase 5 anos. Foi um trabalho que me deixou muito orgulhoso.
Quais políticas públicas você considera mais importantes para fortalecer a Santa Casa, as Santas Casas? O problema das santas casas está na questão financeira. Via de regra, a remuneração que dão, Via de regra pedindo água. via de regra pedindo água. É. Então, elas fazem 50% do atendimento da saúde da população brasileira, 70%, quase 70%, nas situações mais críticas, mais profundas, na alta complexidade, melhor dizendo, mas a remuneração é aquém da necessidade. No passado, referiam-se a santas casas e hospitais filantrópicos como uma coisa desorganizada. Isto não é verdade hoje. Eu diria que nós temos hoje um padrão de gestão nessas unidades simplesmente fantástico, à altura dos grandes hospitais. Sim. Você tem aí unidades, você pega aí uma Santa Casa de Porto Alegre, por exemplo, é um exemplo. Sim. Você pega uma Santa Casa de Belo Horizonte, é um exemplo. Você pega uma Santa Casa de São Paulo, é um exemplo. Você pega uma Santa Casa de São José dos Campos, é um exemplo. E você vai por esse mundo aí do interior e você encontra inúmeras entidades muito bem administradas, com planejamento estratégico, com uma estrutura organizacional adequada. Hoje elas fazem milagres, porque elas se sustentam com sub-remuneração. Falta dinheiro. Então o problema seria encontrar alguma forma em que a remuneração do serviço que elas prestam seja mais adequada. Já melhorou muito, mas está muito aquém da necessidade ainda. E a importância do SUS nas Santas Casas? Eu diria que a importância do SUS para o brasileiro. Se você for comparar o SUS... Exemplo para o mundo, né? Exatamente. O SUS é um sucesso. É. Apesar de subremunerar, É. apesar de muitas vezes estar sucateando os hospitais brasileiros, ele é fantástico. Você tem dificuldade de encontrar no mundo normal, um atendimento como o do SUS dá. Com todas as filas, com todos os problemas. Imaginou qual é o tamanho desta máquina esparramada pelo Brasil inteiro? São 1.800 unidades só das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então é lógico que tem problema. A gente tem problema dentro de casa. Tem. Agora você vai dizer que não tem problema numa problema estrutura? Não falta. Administrar é consertar problemas. Lá Figueiredo falar é fazer opções. Você tem que tomar opção. E quando você faz uma opção, você agrada a alguns e desagrada a outros. Não tem como você administrar sem fazer opções. Em tudo que você exerceu até hoje, o que mais dá saudade? Olha, eu tenho um tipo de saudade para cada uma das oportunidades. Cada função. Eu no Banespa era fantástico. Você chegava em qualquer lugar do mundo como presidente do Banespa e todas as portas se abriam, tapete vermelho. Era de uma credibilidade no mundo inteiro difícil de encontrar igual. Sim. Então tinha esta característica. Era uma máquina que fazia pulsar a economia paulista. Depois você foi para a Prodan, que era uma empresa que estava com alguns problemas estruturais que nós consertamos, para padrão daquela época. Nós consertamos, superamos as dificuldades que tínhamos na época. Foi também um período... E tinha um detalhe, ela naquele momento ela estava sediada no Parque do Ibirapuera. Então só de você ver aquele local, aquelas pessoas, a beleza, era fantástico. Então, bem situado e um trabalho mais calmo, mas que agradava. Depois fui para a Secretaria de Governo. Essa talvez tenha sido a grande dificuldade da minha vida, porque não era fácil. Não era muito fácil. E eu falei para você ainda há pouco, citei uma frase que eu tenho, que me acompanha desde 94, quando diretor do Pode repetir. Quando presidente do Banespa, um colega de diretoria me deu uma frase do Kennedy, que eu tenho moldurado e me acompanha até hoje, que falava o seguinte: o segredo do sucesso eu não sei lhes dar, mas o do fracasso é contentar a todos. E aí eu completaria com a frase do Figueiredo, que governar é fazer opções. Sim. Então, quando você está tomando decisões, você opta por alguma coisa. Agrada a alguns e desagrada a outros. Então, você nunca é unânime. Não tem como agradar todo mundo. E numa política brasileira, as agressões vêm. Se você está politicamente forte, você é protegido. Se você está numa situação mais fraca,
você padece. Como eu falei, Pita, com toda a sua boa intenção, ele estava politicamente enfraquecido. Então, era doído. Então, foi um período difícil. Mas, ao mesmo tempo, administrar a cidade de São Paulo foi uma experiência muito Eu, às bonita. vezes, chegava lá para despachar, como secretário, e tinha o jornal, manchete de primeira página, criticando firmemente o Pita. Então, eu, prefeito, quer deixar para outro dia, não tem problema. Não, 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 vamos ver o que você tem aí, vamos em frente. E outro detalhe, quando a gente chegava no gabinete, ele ficava lá no fundo, era uma sala comprida. Na hora de ir embora, ele acompanhava a gente até a porta de saída do gabinete. E era bem fundo. Então Perfeito. era uma figura muito gentil, né? Exatamente. Ele tinha sempre muito bem vestido, sempre Sim. elegante. É, eu tenho saudade dele. Durante a pandemia, Guto, você estava na Santa Casa, não? Não, eu saí da Santa Casa em outubro ou novembro de 19. A pandemia começou Exatamente. já exatamente É, nesse momento. Diga-se de passagem, eu tive Covid você teve e eu Covid. fiquei 11 dias internado, diga-se de passagem, lá na Santa Casa. Sim, Extremamente bem atendido, devo estar bem, graças à equipe da Santa Casa e ao atendimento que me deram. Nesse período, eu já havia saído, então, da Santa Casa e no primeiro período eu estava com o escritório em casa, porque eu havia desmontado meu escritório na Faria Lima, porque fiquei 3 anos na Santa Casa, que eu nem ia ao meu escritório, era o escritório de um homem só, quer dizer, então eu montei o escritório e não estava na minha programação de sair da Santa Casa. Aí fiquei alguns meses em casa, trabalhando de casa, mas aí fui convidado para ser sócio de um primo meu, numa empresa de loteamentos. Aí mudei, ali pra perto da Francisco Morato, com o João Jorge Saad, que era o escritório dele, é uma casa que ele tem, e fui ajudar a cuidar dos empreendimentos. Fazia loteamentos de chácaras, sim. chácaras padrão 1.000 metros quadrados, num raio de ação de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. É. Falando em pandemia, as pessoas depois da pandemia mudaram para melhor ou para pior? Acho que mudou muita coisa, né, Fausto? Para pior. Eu acho que falar pior ou melhor é um pouco complicado. Eu entraria até num conceito mais amplo. Criou-se o tal do home office, muita gente trabalhando em casa. Hoje, com dificuldade de retornar aos escritórios, tanto é que está havendo aí uma série de conflitos por conta disso. Então, houve uma mudança de hábito. Houve mudança de hábitos também na forma de morar. Foi a ocasião em que nós vendemos muitos lotes no interior, que as pessoas, por causa do home office, em vez de morar num apartamento pequeno aqui em São Paulo, mudavam-se para uma casa ampla, a 100 quilômetros de São Paulo. Então, houve muita mudança de hábito. Mas eu acho que o problema, olhar o mundo de hoje, não é muito por conta da pandemia, não. Acho que o problema do mundo de hoje é a radicalização, Intolerância. a intolerância em todos os sentidos. Mas não É. é brasileira, nem paulista, É é mundial. mundial. É, Você é verdade. pega e olha aí esse radicalismo de esquerda e direita. É. Esse Que não leva a lugar nenhum. tudo que é radical é É, negativo. exatamente. Radicalismo só prejudica, É, diminui o entendimento. A gente é. tem que, de alguma forma, comungar. Eu prefiro uma democracia com problemas do que uma ditadura. Claro. E seja de Já direita ou de passamos por uma esquerda. Nós não ditadura. queremos. É, Nós não queremos. é, Nós não queremos. Nós queremos um sistema democrático. é, Então, o exercício político é condição necessária. E hoje, infelizmente, o mundo está dividido, e é o mundo mesmo, é, em esquerda e direita. é, Muitas vezes por razões comerciais, você pega essa é. disputa da Ásia, com os Estados Unidos, isso é disputa comercial, na Sim, verdade. com certeza. E no fundo sempre é. É, O mundo é muito pragmático, ele é, sustenta é, as doutrinas, mas é, ele é pragmático. é, Mas o mundo está muito radical. Acho que esse é o grande é, problema de hoje. é. E violento, né? Sim, você vê o que acontece na É, nossa cidade. Aliás, não só na nossa cidade. Nós temos visto notícias aí de
absurdos que se praticam pelo Brasil inteiro, É, desde a cidade grande até a cidade pequena. é. Antes era uma coisa que acontecia no Rio de Janeiro, acontecia em São Paulo, hoje acontece em qualquer No lugar. interior. Todo dia você vê algum absurdo. Você tem uma casa no interior. A minha casa é no interior. A minha Você casa mora no interior? a minha casa é em Cotia. Ah, A minha casa é em Cotia. ah. Essa casa foi do meu avô, Horácio de Melo, quer dizer, não a Muito casa. bonita. Às vezes eu vejo É, pela. meu avô, em 44, comprou uma chácara, era uma fazendinha onde ele produzia leite, e o Jardim Paulista todo consumia o leite dessa chácara. E na sucessão toda eu acabei ficando com uma área grande lá, e eu tenho a minha casa lá. E um local muito florido, É, né? Deve ser uma delícia. eu estou com 78 anos, como eu te É, falei. E o que eu curto lá? Eu curto as minhas orquídeas, isso as mesmo. minhas árvores. Isso mesmo. Para eh, refrescar a cabeça, É, né? e eu tô sempre lá. Você está vendo aqui o portal Orbis News. Eu já convidei você várias Eu acho vezes que eu para já escrever. escrevi, Já eu acho que eu já escreveu. escrevi. Já escreveu sim. Mas se quiser continuar escrevendo, por favor, você está convidado, tá Muito bom? obrigado, muito obrigado. Você pratica algum esporte, Guto? Eu já pratiquei Porque com a muito. idade a gente precisa fazer Não, eu alguma estou coisa, né? fazendo ginástica todos os dias. Eu Todo pela manhã, dia? hoje mesmo eu fiz. É, Eu acordo muito cedo, às 6 horas da manhã estou em pé, é. faço a bicicleta, aquela bicicleta Em parada, casa mesmo. em casa mesmo. E com os pesos eu faço para costas, para braços, para Pernas, pernas, né? Eu faço todo dia. Mas isso eu faço meio como terapia. sei, Depois que eu operei a coluna, sei. eu me recuperei dessa forma. Mas eu sempre fui um pouco esportista. Nunca fui campeão de nada. Nunca fui destaque de nada. Mas eu pratiquei eh, squash. Eu tenho lá na minha casa uma quadra de squash. Agora está sem telhado, caiu o telhado. Mas eu tive uma das primeiras quadras de squash no Brasil. Influenciado por um amigo, que é o Carlinhos Salem, que tinha feito na chácara dele. Ele me deu a planta e eu fiz lá em casa. Então eu tive uma das primeiras quadras particulares. Eu pratiquei hipismo há muito tempo, na Hípica Paulista, numa fazenda que eu tinha, perto de Santa Rita do Passa Quatro, eu tinha uma estrutura de hipismo, coisa que até hoje, quando dá uma chance, ainda dou uma ameaçadazinha. E eu criei uma loucura, tanto na fazenda que eu tinha, como na minha casa em Cotia, eu criei 2 loucuras que hoje estão desativadas. Tinha o hipismo, com baias, com os cavalos, com pista de salto, e fiz uma loucura maior ainda. A certa altura a casa é grande, Uhum. é uma antiga chácara, eu fiz uma pista de kart, uma pista de kart Ah, que cross. gostoso. E todo sábado eu reunia filhos, sobrinhos, irmãos, alguns Ia todo amigos. mundo para lá. Quando tinha pouca gente, tinha 20 pessoas que iam para lá nos sábados, e nós brincávamos. Tinha mecânico para cuidar dos karts, dos motores dos karts, aquela gaiola, né? E nós corríamos e fazíamos campeonatos. E era muito divertido, era uma folia de família. E depois que terminava, 3, 4 horas da tarde, nós seguíamos para a sede, onde a gente almoçava. Isso acabou virando hobby seu, né? Virou até digamos, 10 anos atrás. Depois, obviamente, problema de sustentar isso, não deu para continuar, Ô, não. Guto, você é economista. Sim. Como é que você vê a economia hoje do país? Olha, nós estamos tendo mudanças culturais. A tecnologia veio para ficar. Esse negócio de inteligência artificial não é um brinquedo. É, A comunicação mudou, basta ver os seus programas, a forma como você atua. é, Mudou tudo. O país é um sucesso na área agrícola. Eu me recordo quando meu pai era presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ele falava: o Brasil vai ser o celeiro do mundo. E ele é o celeiro do mundo. é. Pasme, outro país que é a Ucrânia. Apesar de todos os problemas, ela Hein? produz muitos cereais. Sim. Então, o Brasil vai muito bem na área agrícola, onde nós temos altíssima qualidade técnica, principalmente na região aqui de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia.
Enfim, nós temos uma excelência na produção de grãos e o Brasil é um destaque. Nós vamos bem em alguns setores exploratórios, principalmente na área de minérios, porque nós temos aí uma Vale do Rio Doce, que é um sucesso. Nós vamos bem numa companhia com Terras raras, né? terras raras. É, Nós vamos bem também no setor industrial, por exemplo, a Embraer. A Embraer é um sucesso no mundo inteiro hoje. é. Então, nós temos excelências em vários segmentos. Mas nós temos que ter um conjunto harmônico que otimize tudo isso. Alguma coisa que eu, apesar de economista, eu não saberia te explicar com clareza, nós precisamos fazer para sair desses 1, 2%, 3%, 2, alguma coisa por cento de crescimento anual. É muito pouco. Veja o que aconteceu com a China, o que está acontecendo com o Vietnã, esses países aí e muitos outros. A Coreia, É. são países que, numa situação de atraso, viraram esses gigantes que são hoje. E nós temos terras boas, em todo sentido, porque até minérios, terras raras, como disse você. Nós temos gente qualificada, nós temos clima adequado, espaço. Então nós temos uma população de 200 e poucos mil habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes. Então nós temos um contingente para trabalhar O que está faltando para crescer? e acertar. É, Porque é, cada um que passa por lá vem com uma ideia. é, Eu defendi agora há pouco democracia. é. Democracia é o concurso de todas as opiniões, de todas as vontades. Sim. Nós temos que conciliar isso e, num processo democrático, fazer a economia pulsar melhor. Ter habilidade no exercício político exterior. Não adianta fazer uma boa relação com o Oriente se você desagrada o Ocidente. Temos que estar bem com todo mundo. Nós temos que fazer como a Suíça fez. A Suíça, em todos os conflitos da história dela, ela sempre ficou equidistante. Ela pensou nela. Nós temos que pensar em nós, conciliando as relações com os outros. Pensar em nós Brasil. Que legado você deixa para as futuras gerações, Guto? Eu, eu não saberia te dizer assim, um legado especificamente. Eu diria que eu contribuí no episódio Banespa, no episódio Prudan, no episódio Prefeitura, no episódio Santa Casa, no episódio Confederação das Casas. Eu contribuí com o meu dia a dia. Eu não te daria destaque a alguma coisa, não. Eu diria que é a contribuição de todo dia. Comparecer todo dia como uma pessoa normal, uma pessoa com disposição de trabalhar, engajado, sempre propositivo, sempre acreditando que vale a pena tentar mais uma vez, nunca desistindo, mesmo. E, obviamente, acertei, errei, ganhei, perdi. Todo mundo é assim, Todo né? mundo. Ninguém está sempre É, na boa maré. é. Mas o importante é não desistir. Qual é a sua opinião sobre o prefeito Ricardo Nunes? Eu até votei nele. Foi a alternativa que mais me agradava. Mas não tenho uma avaliação muito clara, porque até não tenho acompanhado muito o governo dele. E estadual também não tem acompanhado. Eu admiro o governador Tarcísio. Uhum. Admiro. Eu praticamente não tenho contato nenhum com ele. Fui a alguns eventos da Confederação, representando a Confederação, fui a alguns eventos lá no Palácio. Ele me impressiona pela postura, pelo dinamismo, pela clareza com que ele se posiciona. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A Nós gente vai estamos. ter eleição aí o ano que vem, né? Está chegando. Por uma questão de crença, eu estarei ao lado de uma centro-direita, Sim, de nenhum extremo. sim, Jamais em extremos, nem de um lado nem de outro. sim. Eu estarei apoiando, ou votando, melhor dizendo, numa centro-direita. E se olharmos para o Brasil, você tem aqui várias pessoas que têm esse perfil. Você tem o Tarcísio, que é um excelente quadro.
Você tem o rapaz do Paraná, o Ratinho, que os dados de gestão do Paraná são fantásticos. Ele está indo muito bem, então é uma pessoa de qualidade. Nós temos o rapaz de Rio Grande do Sul, É. Eduardo Leite, se Que não me engano, parece ser muito é bom muito também. bom. Nós temos o rapaz que governa Minas Gerais, o Zema, que também tem menos história, mas tem qualidade. E tem o Caiado, que é história antiga, muito bem posto, muito bem avaliado na gestão dele. Eu vou aguardar as definições dos candidatos, mas eu votaria, se eu tivesse que escolher, eu votaria num desses. Você nunca disputou cargo eletivo, né? Não teve Eu, não, oportunidade? eu tive, Teve? mas eu desisti no meio do caminho. É? Em 98, eu seria candidato a deputado federal, até dando sequência àquela minha luta em defesa do Banespa. Sim. Mas eu trabalhei um ano visitando o interior, buscando base. Obviamente, eu procurava os ex-funcionários do banco, um universo de 50 mil pessoas. Então, a parte deles seria uma coisa. Mas o banco era, apesar de eles serem todos banespianos com muito coração, politicamente eles eram muito divididos. Você não conseguia fazer uma unidade. E eu fui evoluindo, eu viajei por esse interior aí, eu fui a mais de 300 municípios, né? Eu cheguei à conclusão que era muito dispendioso, era um esforço muito grande e cuja chance de resultado era duvidosa. Mas não E ficou desisti. frustrado por isso, não? Não, não, Ah, não, não. você Meu teve, pai foi deputado federal em 2 legislaturas. você teve cargos maravilhosos durante toda a vida, né? Sim, sim. É, Eu tenho orgulho da minha história. é exatamente isso. Está na hora de você fazer um livro. O problema é lembrar detalhes. Não, vai lembrar, eu fiz, né? Você na hora vai escrevendo e vai lembrando. E se não lembrar hoje, amanhã vai lembrar. É, E aí volta, corrige, etc., e acaba fazendo o livro. Eu contei fatos que eu vivi na minha vida inteira, né? É, o livro se chama Mergulho na História. Eu eu acho que eu mandei leio. convite para você, acho que você não pôde ir. Eu acho que eu te mandei até uma Mandou, mensagem. mandou sim, mandou sim. Gutenberg, fiquei muito feliz com a sua presença. Fazia algum tempo que a gente não se via pessoalmente, né? Exatamente. Muito obrigado por ter vindo. A sua entrevista foi excelente. E eu espero que. Bom, você quer se despedir. Quero agradecer a você. Porque, antes de mais nada, é um amigo de quase 30 anos. Exatamente. Então, quer dizer, é uma amizade qualquer. É, Nossa, de mais de 30 anos. Falamos que foi em 93. 93. Mais de 30 anos. São Vai. 32 anos de amizade. Então, somos amigos comuns, não somos É, amigos mesmo. é, E cruzamos várias vezes. Você sempre me é, prestigia, todos os seus é, programas você me é. convida. Então, agradecer a você, agradecer a sua equipe, agradecer o programa. Nós estamos sempre aí. A gente vai cruzando. Muito obrigado mais uma vez. E ao nosso espectador, espero que tenham gostado da entrevista com o Guto Menberg. Vocês conheceram melhor o Guto, que teve várias passagens pelo governo e todas com muita capacidade. Ele é muito competente. Muito obrigado a todos e até a próxima.